Página 97, livro de história, tá? Para quem entrou agora. E hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre as escolas de ontem e as escolas de hoje. Aqui como título... Aqui, obrigado por avisar dessa forma. É que eu esqueci mesmo. Pronto. Olha, gente, vamos falar um pouquinho sobre as escolas de ontem e as escolas de hoje. Se nós observarmos aí na telinha, a gente já começa a observar a diferença até a questão do fardamento, né? A forma que as crianças se vestiam é muito diferente da forma que vocês se vestem hoje, das escolas atuais. Hoje vocês se vestem de uma forma mais leve, fica mais à vontade, né? O fardamento de vocês deixa você mais à vontade para brincar na hora do recreio. Já esse aqui é muito formal, né? Deixa as crianças mais sérias e todas têm que se vestir da mesma forma, do mesmo jeitinho, tá? Até o penteado do cabelo, tudo. Não podia mudar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças das escolas de antes, de ontem e de hoje. As escolas antigas e as escolas atuais. Então, assim como no mundo, nas famílias, muitas mudanças também ocorreram nas escolas. O modo que os seus avós aprenderam na escola é bem diferente do modo que vocês aprendem atualmente, né? Por que essa mudança? Porque hoje, gente, as escolas antigamente são diferentes das de hoje. Por quê? Porque as de antes não permitiam que os alunos participassem da aula, desse a sua sugestão, entendeu? E que se interagisse, que o professor pudesse abraçar, dar carinho. Então, era uma forma muito difícil, né? Não era fácil se encontrar essas crianças na sala de aula, principalmente procurar a escola que pudesse o aluno dar a sua opinião, falar o que sentia, ou até mesmo ser tratada com carinho. Não tinha esse carinho, não existia esse carinho do professor-aluno. Como você chega hoje na escola e vocês são bem recebidos, todo abraço, todo aconchego. Antigamente não existia isso. Então, o professor ele era muito carrasco, muito ruim, né? Desse lado, eles achavam que se o professor tratasse o aluno bem, de uma certa forma ia dar liberdade para tirar essa moral do professor, porque eles eram muito rígidos. E muitas crianças até apanhavam. Entendeu? Então, era muito, muito diferente a forma de ensinar, tá? As crianças, por exemplo, as meninas estudavam em lugares separados de menino. Por quê? Porque as meninas iam para a escola para aprender tarefas domésticas, tipo lavar ou cozinhar, bordar, entendeu? Apenas aprender isso. Já os meninos iriam aprender a contar e ler. Então, eles aprendiam coisas diferentes, os alunos. Então, a menina aprendia os afazeres domésticos e os meninos tinham que aprender a ler e a contar. Então, veja bem, e graças a Deus que essas mudanças, né, foram acontecendo, tudo está evoluindo de uma forma diferente. Mas hoje, por exemplo, quando a tia permite aqui que vocês falem, que vocês participem da aula, né? Antigamente, um professor jamais permitiria que um aluno fizesse isso. Então, ele sempre estava ali, né? Autoritário o tempo todo, muito rígido e tratava os alunos super mal. Em relação aos castigos também, que daqui a pouco eu vou mostrar a quantidade, os castigos que os professores davam aos alunos quando eles não obedeciam o professor, quando o aluno não queria aprender. Então, gente, era uma forma muito diferente da forma que os avós de vocês aprenderam para de hoje. Por exemplo, se o aluno fosse estudar tabuado, o professor mandasse ele estudar tabuado, isso é o aluno de antigamente. E aí o aluno... Fala, Felipe. Pode falar. Posso beber água? Pode sim. Quer falar, Irvane? Liga o microfone. Eu posso ler a outra? Não, 2 minutinhos, peraí, tá? Então, os maltratos eram uma forma que dos alunos ter medo do professor. Então, o professor ali era a autoridade total da sala de aula, tá?
E aí, se o professor não desse esse espaço ao aluno, é como se o professor desse um espaço ao aluno, é como se ele achasse que o aluno ia ter liberdade. Então, isso era meio complicado, gente. Porque o professor, ele era autoridade máxima na sala de aula. Então, veja bem, a tia vai mostrar para vocês aqui, tá? 7 coisas que aconteciam nas escolas de antigamente. Tipo assim, se o aluno bagunçasse, se o aluno não prestasse atenção na aula, e olha, gente, se uma mãe, eu até conversando com a minha mãe hoje, falando a respeito das aulas antigamente, e ela falou assim, olha, se o filho chegasse em casa, o aluno chegasse em casa, reclamando alguma coisa da escola, ou a professora disse assim, olha, hoje o seu filho não se comportou, além dos castigos que eles recebiam na escola, tá? Porque isso antigamente não era proibido. Então, o que acontecia? O pai ainda chegava em casa e ainda dava outra surra por cima. Então, o tempo todo, a criança, graças a Deus que acabou isso, porque já pensou se vocês estão numa escola dessa hoje, como seria? Graças a Deus que isso hoje não é permitido, porque realmente, essa é uma forma muito triste de se aprender, né? Uma forma que você ir para a escola e você ficar o tempo todo ali, está centrado com medo o tempo todo do professor. Então, isso não existe. Graças a Deus que não existe mais. Mas já existiu essa forma, tá? Que os professores agiam dessa forma na sala de aula. Então, primeiro, olha aqui, ó. Essa imagem aqui, que tem aqui, ó. Chapéu de burro. O que acontecia? Se o aluno bagunçasse a sala, se o aluno prestasse atenção ou fizesse qualquer coisa que não fosse do agrado do professor, o professor fazia um chapéu para ele, tá? De papel, colocava ele nessa cadeirinha aqui, virada para as costas, e aí ele ficava o tempo todo para que ele ficasse pensando, né? Na bagunça que ele fez e que o coleguinha que visse ele lá de castigo também, porque a palavra antigamente era castigo, tá? Não tinha esse negocinho de hoje de, cadeirinha do pensamento, não tinha nada, era castigo, a palavra era castigo. Então, o professor castigava mesmo, né? Ele sempre corrigia o aluno assim. Então, o aluno ficava de castigo horas e horas ali, e quando o pai chegasse, que o professor ia reclamar, e ainda ele levava uma surra para aprender a não fazer mais isso. Então, eu vou falar das 7 castigos que os professores costumavam fazer antigamente. Então, um deles era chapéu de burro, que era colocar o menino aí para ele aprender, principalmente quando o professor pedia para ele responder alguma coisa que ele não sabia, a questão da aula, pronto, ele já ficava de castigo. Então, era bem rígido mesmo. O outro, eu não sei se vocês já ouviram falar de palmatória, tá? Deixa eu ativar o microfone de vocês, caso vocês conheçam. Alguém pode falar? Deixa eu compartilhar aqui. Gente, só fale se realmente for para participar da aula, tá? Para não estar atrapalhando. É pior para vocês. Eu não sei o que é isso. Vocês já ouviram falar em palmatória? Também não. Não. Então. Não. Alguém já ouviu? Nunca ouviu? Não. Isso aqui era para os meninos também desobedientes, que faziam bagunça, que não prestavam atenção. O professor pegava essa palmatória aqui. Isso, pedia para o papai, ou para o aluno abrir a mãozinha e metia esse negocinho aí na mãozinha até ficar vermelho. E muitas vezes doía bastante. Pelo amor de Deus. A minha mãe disse que chegava a ficar muito vermelho, principalmente se não acertasse a tabuada. Principalmente quando era de tabuada, era uma das coisas que o professor mais... Isso é para dar palmada. Então, olha, no meu pai. Olha que Para dar tapa. isso aí era uma forma injusta, tá? O professor realmente castigava dessa forma, até usando o meu termo, tá? E outra coisa, vocês que conhecem também, tem a palmatória, deixa eu passar. Ó, ajoelhar no milho, foi o que a coleguinha acabou de falar, era uma forma também de castigar os alunos, tá? Então, isso que era triste, muito doloroso isso aí. Pra quê? Principalmente, gente, se sair já vi. muito tempo ajoelhado. Então, e esses castigos aí, era que os alunos não ficavam lá no cantinho da parede, ajoelhadozinho, e toda a sala estava vendo o que estava acontecendo, e ficava horas. Muitos alunos choravam, ou tinha professor ainda muitos rígidos que dizia, não é para chorar, é para ficar caladinho, para você aprender, não fazer mais isso. Então, era uma forma muito triste de castigar os alunos. Do meu ponto de vista,
Isso Na é... minha época não era assim, não. Então, essa forma de castigo era muito dolorosa, porque quanto mais tempo que o aluno passasse ajoelhadinho aí nesses carocinhos de milho, feria o joelho, ficava tudo machucado. Então, era complicado. Outra coisa, outra forma de castigar o aluno era o professor pegava uma pilha de livros, tá? Pedia para o aluno ficar no meio da sala, na frente de todos, e ali ele tem que segurar o livro na frente de todos por muito tempo. Segurar e ler tudinho. Sem baixar a mão, e o aluno ficava ali sofrendo, porque era cansativo. E os outros coleguinhas ficavam vendo para aprender, não repetir, fazer o mesmo erro que ele. Então, tudo isso era punição quando o aluno não prestava atenção, quando o aluno respondia o professor, quando o aluno fazia algo de errado na sala de aula, era essa forma de castigo. Tá certo? E são 7, a tia escolheu 7, a tia tá no 4. O 5, eu não sei se já ouviu falar isso aqui, alguém já ouviu falar? É 4. 5 agora. Alguém já ouviu falar nesse? Cheirar quadro? Não. Eu ainda ouvi isso. Uma vez a professora falou comigo, eu lembro. Que ela falou assim, olha, se vocês não se comportaram de hoje, eu vou colocar vocês para cheirar quadro. Aí eu lembrei, hoje fazendo esse slide, lembrando disso. Mesmo que ela tenha falado da brincadeira ou não, mas eu lembrei desse momento que ela falou isso. Então, era uma forma, tá, que os alunos tinham para obedecer o professor. Então, os alunos ficavam morrendo de medo, né? Se eles chegassem na escola, sabia que ia acontecer uma coisa dessa, então eles evitavam também errar. Mas o que fizesse algo de errado, de certeza, pagava com algum desses castigos. Então, cheirar quadro, tinha palmatória, papel de ajoelhar no milho. E aqui tem mais, ó, 6. Esse aqui, ó, tirar o aluno da sala. Esse aqui, até hoje, isso acontece, né, gente? Até hoje. E a professora fica amarrada. Nas escolas atuais, ainda hoje acontece isso. Quando o professor está sendo atrapalhado, tem como resolver qualquer situação. Ai, mamãe, olha essa coisa o aluno feia. se retirar e o aluno tem que sair da sala. Mas de que forma quando esse aluno sai? Esse aluno é levado para a coordenação, para a direção, é informado para o pai, porque você sabe que não pode punir. A única forma que pode punir é quando os pais pedem para falar com os pais, tá? E aí também dá advertências. Os alunos têm que ficar em casa por determinados dias por conta de alguma coisa que ele fez na escola. Mas tirar o aluno da sala de aula até hoje, isso é uma forma que o professor ainda usa, tá? Nas escolas atuais. E uma forma de punir os alunos hoje, os atuais, é justamente falar com os pais, com a coordenação, para que tomem uma providência. Porque hoje não se pode... Porque é só uma forma de mostrar aí a forma que os alunos estavam fazendo com o professor, desrespeitando. Ou quando o aluno fala, isso é uma forma de retirar o aluno da sala, tá certo, gente? Tem que haver o respeito. Então, graças a Deus que... Principalmente Você já imaginou vocês numa escola dessa? Onde você ficaria horas e horas em cima do carocinho do milho, ou levando palmatória na mão. Olha aí que coisa. É muito chato. Eu não, mas eu já vi uma música. Essas crianças sofreram, né? Vocês vão fazer uma pergunta depois dos seus avós e vocês vão ver que na época dos avós de vocês, dos bisavós, eram dessa forma, tá? E aí, naquela época não existia o bullying. Aí eu acho interessante. Ai, é moleque. E o sofrimento que Coisa essas chata. passavam, a tortura psicológica, em relação ao sofrimento. Não é fácil, gente. Sofriam bastante. Não existe. Isso existiu, viu? Existiu mesmo. Era assim, porque era dessa forma. Era dessa forma aí. Os professores castigavam os alunos. Por exemplo, essa interação que a gente tem aqui, quando a tia diz, olha, gente, é resposta pessoal, dê a sua opinião, dê a sua resposta, isso aí se chama liberdade. Então, antes o aluno não tinha essa liberdade. O professor era carrasco o tempo todo, ele era autoridade e ele não permitia. Então, se o aluno fizesse qualquer coisa errada, aí sim, ele ia passar por um desses castigos aí, que as escolas antigamente... Ela tá baixando diferença. Antigamente, o que era diferente. Então, gente, graças a Deus que hoje isso não acontece. A única forma de punirmos o aluno hoje é simplesmente dar advertências maiores, né, passar dias em casa, chamar os pais para ter uma conversa, para entrar num acordo para ver o que pode fazer. Nada mais do que isso. Até hoje,
um aluno não pode ficar de castigo. A história de cadeirinha do pensamento, ficar lá sentadinho, não pode. Isso aí é proibido, de verdade. A única coisa que a gente pode fazer é conversar, conversar e conversar. Se não resolver, chama a coordenação, direção, os pais, e é dessa forma que a gente resolve, tá certo? Porque esse lado aí das escolas antigamente, a forma de castigar, era muito complicado. Vou colocar o vídeo agora para vocês entenderem melhor, tá? Gente, se por acaso ficar baixo, eu vou colocar uma caixinha aqui. Se vocês não conseguirem ouvir... A caixa, tá? Eu não quero mais essa foto, não. Tira. Eu não quero nem. Deixa eu colocar a caixinha para me ver se vai dar certo. Ô, tia, se lembre de compartilhar. Tá. Eu não sei se vai dar para vocês ouvirem melhor. Todos. Ô, Grace. Já vi várias vezes que isso acontece. Estou conseguindo visualizar? Tia, já tem. Não tô conseguindo ver até. Tá, mas ouvir. Tá vendo? Você não tá ouvindo. Eu tô vendo, só não tô ouvindo. É. Eu não tô vendo nem o vídeo, nem ouvindo. Eu não tô vendo. A câmera nem ouvindo. É, gente, tá compartilhando a tela? Não. Era aí, só 2 minutos. Não. Tia, tá bem, tia. Tia, tá não. Vou compartilhar agora. E agora? Agora sim. Agora, ó, se vocês não ouvirem, tá, gente? Porque realmente a gravação tá ruim. Como nossos avós aprenderam. Tô ouvindo? É diferente. Sim. Eu não. Sim. Faça silêncio, senão a gente não escuta. Deixa eu parar aqui, Clara. Diga aqui pro microfone. Vou desativar. Elas apanhavam com a pau. É muito baixo esse vídeo. Já, 100%. Dá um joinha se estiver ouvindo. De hoje. Tá ouvindo? Antigamente, era difícil a criança dar opinião, ou até mesmo sentir carinho. Muitas crianças eram castigadas. Elas apanhavam com a palmatória, puxões de orelha, ficavam de joelhos no milho. E as meninas, elas não aprendiam o que os meninos aprendiam. As meninas aprendiam a bordar, a cozinhar. Já os meninos, eles aprendiam a ler, a contar. Ainda bem que aconteceram mudanças nas escolas, hein? As salas de aulas de antigamente eram diferentes das salas de aula de hoje. Antigamente, todos os quadros eram escuros. Hoje, a maioria dos quadros são brancos. Antigamente, nas salas, tinham poucos móveis. Hoje, existem estantes com livros, mais informações, mais imagens que estimulam o aprendizado da criança. Em cima das bancadas de antigamente, tinha um espaço para o lápis e para o tinteiro. As bancadas eram pequenas para sentar uma criança ou grandes para sentar 2 crianças. As salas de aulas de antigamente tinham mais crianças e a de hoje tem menos, o que melhorou a qualidade na educação. Os uniformes das crianças de antigamente eram mais arrumadinhos, tinham gravatas, cabelo arrumadinho. As crianças de hoje se vestem mais confortáveis para poder brincar mais à vontade. E a sua sala de aula, como é? E aí, gente? A sua sala de aula, a sala de aula de vocês é diferente da sala de aula de antigamente?
Sim. Qual a diferença hoje que vocês conseguem perceber, de acordo com o que vocês acabaram de ouvir? Quais as diferenças que a gente pode ver das salas de aula? Quadro branco, cadeira grande, outros móveis pretos, quadro branco, sentar no milho. Isso. Tia, tá. Beber água. De acordo com as mudanças que aconteceram das escolas, Puxão de ensinamentos, dos orelha. castigos, vocês acham que hoje está melhor ou está pior do que antigamente? Hoje tá melhor. Tá melhor. Tá melhor. Graças a Deus, né? As escolas evoluíram, acabaram essas histórias de castigo, porque era uma forma muito triste de corrigir o aluno. Isso era muito errado, tá, gente? Então, há essa grande diferença. Agora, eu pergunto a vocês, assistindo esse vídeo, prestando atenção nessa aula, vocês se imaginaram numa aula dessa ou imaginaram alguém, uma criança estudando nessa época, como seria? Alguém sabe dizer? Esse é um sofrimento. Um sofrimento. Seria triste. Muito Seria triste. triste. O que mais? Lembrando, gente, as meninas aprendiam as mesmas coisas que os meninos? Querendo mexer em outra coisa. Não. O que é que as meninas aprendiam? A cozinhar e a bordar. Olha, isso é tão assim, certo? Como é que eu posso dizer? É tão formal, tudo tão tradicional, porque desde criança, daquela época, as meninas tinham que aprender a cozinhar e a bordar. Veja bem. E quando essas crianças ficavam moças, né? O que é que ela tinha que fazer? Apenas ser dona de casa. Jamais que ela iria trabalhar, como a mamãe de vocês trabalha hoje. Então, as meninas que se formaram-se mulher, de antigamente, não trabalhavam, porque elas apenas eram dona de casa. E mais, ela tinha aquela responsabilidade de educar os meninos, seus filhos. E se por acaso na educação desse errada, a culpada era ela, porque desde criança ela já tinha essa formação que o papel da mulher era cozinhar, bordar e tomar conta da casa quando crescesse dos seus filhos. Então, a educação, tudo isso fazia parte da mulher. Do homem, não. O homem tinha que só que trabalhar, tá? E isso aí, até hoje, tem homem ainda que pensa dessa forma, que a mulher não deve trabalhar por conta desses ensinamentos de antigamente, né? Então, são mentes fechadas, que a gente tem que abrir a mente, saber que hoje é liberdade, né? A gente tem liberdade de escolha, poder trabalhar. Dependente, sim. Mas desde essa formação, desde criança, as meninas já crescia com esse pensamento que ela seria dona de casa. Isso é bem complicado. Graças a Deus que tudo isso acabou. Graças a Deus que hoje as escolas não trabalham mais dessa forma, porque realmente é uma tortura, tá, gente? Então, eu gostaria que vocês abrissem aí na página. Depois vocês vão pesquisar, tem uma pesquisa aqui, vocês vão fazer pesquisa. Vocês vão ver a forma. Vamos para a página 98. O que está pedindo aí para fazer, Maria Clara? Lê aí, então. É 98. As fotos de salas de aula de antigamente e de hoje e converse com a sua turma sobre as diferenças. Veja, Clara. Deixa eu compartilhar aqui que... Tia, Oi. que página? 98. Então, nessa página aí, que a Clara acabou de ler nossa pergunta, está falando justamente para a gente observar aí as mudanças diferentes das escolas antigamente e a escola de hoje. Observe aí, gente, nessas imagens, tá? Porque essa resposta aí é pessoal. E aí a gente vai notar aí as diferenças encontradas na escola de antigamente e a escola de hoje. Quais as diferenças que a gente pode observar aí? Fale para mim. O quadro. Isso. As bancas, as bancas, as diferenças das cadeiras, as diferenças das... não tinha de armário, tinha... Mostra para mim. Alô, você observa que antigamente era quadro. O que mais, gente? Tem uma sala aí que é bem clara. Era preto.
Isso, então vamos colocar essas Tem diferenças nessa- aí, tá? Deixa eu colocar com Tem vocês. diferente nas duas. Uma da outra. Gente, é resposta pessoal, só vou colocar algumas coisas, tá? Caso alguém não tenha feito. Brincadeira. Então, as diferenças tá aí. Nas A diferença lâmpadas, disso, tá? A gente olha é a diferente claridade da vermelho. sala. Da Não é escola quadro atual assim, para daquele jeito lá. antigamente, gente. Então, vocês podem botar aí as diferenças, tá? As Escreva as lâmpadas. diferenças. Vocês escrevem aí, é resposta pessoal, aqui vai só botar algumas coisas. Janela agora. Não, é com C cedilha, né? Janela. As lâmpadas, o que mais? Os quadros. Isso, a lousa. Poxa, cadê o... Vírgula. O que mais? Janela. Olha aqui, ó. As bancas. Isso, esses móveis, né, que são as bancas. As bancas. Viu? Olha lá. Eu ainda não vi o vídeo. Eu entrei agora. Oi? Eu não vi o vídeo. Meu computador reiniciou. Eita, agora a gente já está na atividade. A gente vai responder a atividade, tá bom? Bota aí na página 98. Você vai ajudar a responder essa questão aí com a gente, tá? Banca. Na verdade, os As móveis. luzes. Lousa. O que mais, Júlia? As janelas. As luzes. A As janela. luzes da janela. A janela, as luzes. Isso. A pintura. Precisa? As bancas do quadro. Olha, gente, vocês botam aí, é resposta pessoal. Só coloquei só algumas coisas, tá? Tia, me Oi. espera. Tô esperando. Erlane, você que chegou agora, tente responder aí as diferenças que a gente pode encontrar da escola de antigamente e atual. O material escolar, gente, eu terminei de colocar. Olha o material aqui, ó, que eles usavam aqui na banca deles. O material escolar também. Ele pode, não porque tem um dia. Aí vocês têm que chegar antes. Um cara no segunda-feira. Terça-feira, então. Você tem que olhar daqui e aqui. Qual a diferença? Não é treino, né? Coisa das unhas, eu não gosto desse momento atrás. É. Gente, o que vocês colocaram está correto. Isso aqui é resposta pessoal, tá? Demais. Móveis. Eu já escrevi. Pronto. Eu escrevi as lâmpadas, Isso. a lousa, as bancas, os móveis, as janelas e a pintura, os materiais escolares. Pronto. Então, tudo isso era diferente das escolas. Tia, espera eu. Estou esperando. Eu já terminei a questão 2. Tá certo. Deixa eu aguardar aqui a Erlane, que ela não assistiu o vídeo e fica aguardando na atividade. Escolar. Não chegou não agora. É porque caiu. Lê aqui. Materiais escolares. O que é para fazer na segunda questão aí, Julinha? Lê aí para tia. Marque com um X as fotos que representam escolas de antigamente. Então, aí nós temos três imagens, não é isso? Então, marca aí o X, gente. É a primeira e a terceira. Certo. A do meio é a escola atual? É a de hoje. A de hoje. Uau. A de hoje. Erlane, quando você finalizar, você fala. Eu também. Agora, circule foto. Aonde é que é aqui? A foto de escola. Erlane, quando você terminar, você fala, tá bom? Eu terminei. Pronto, vamos para a próxima. Olha aí. Oi? Eu tô na questão 1. Ah, então tá, responde. Uniforme das estudantes. Faça um
Peraí, tia. O antigo e circule o atual. Tia, já vou para a página 100. Aguarda um pouquinho aí, nessa página 100. Eu posso ir para outra página? Menina, lá Ah, não, eu não fiz nem a 2. material escolar.